Moisés Lima, sou consultor técnico do Sigma, Sistema Gerencial de Manutenção. Estou aqui para falar sobre o cadastramento básico do módulo de mão de obra e onde pode ser extraído informações do mesmo. Então, para começar, a gente vai no módulo de mão de obra e no primeiro botão, área executante. Área executante são todas as áreas que desempenham a manutenção na sua empresa, como por exemplo a manutenção mecânica, a manutenção hidráulica, elétrica, etc. Então, para começar, a gente vai cadastrar uma nova manutenção. Vou dizer que essa é a manutenção mecânica 3. Depois disso eu salvo. Ok. Depois de criado uma área executante, a gente vai para a origem. Origem são os métodos de contratação da sua empresa. Por exemplo, efetivo, contratado, temporário, terceirizado, entre outros. Eu vou criar o contratado. E depois, novamente, salvo. Função são todas as funções dentro da sua área executante. Por exemplo, você tem a área executante mecânica. E dentro da área executante mecânica você tem vários mecânicos. O mecânico auxiliar, o mecânico júnior, mecânico sênior, entre outros diversos que você pode estar criando. Então eu vou criar o eletricista júnior. Vou dizer que a área executante dele é elétrica, é origem, efetivo. Custo médio hora, R$12. Depois disso eu salvo. Depois de função, a gente entra numa parte de escala de trabalho, que são divididas nesses três botões: plantão anual, plantão por escala e escala de trabalho. A mais simples e a mais utilizada é escala de trabalho, então eu vou utilizar ela só hoje. Porém, vão ter outros vídeos falando especificamente de todas as escalas de trabalho. Então vamos começar cadastrando uma escala. Turno 01. Aqui eu posso descrever o horário que o funcionário trabalha, das 11 às 15. Por exemplo, início às 8 da manhã, fim às 10 da manhã, início às 11 novamente e fim às 15 horas. Posso clicar em preencher, onde vai preencher todos os campos, tirando sábado e domingo. Caso eu tenha expediente no sábado e domingo, eu posso preencher também. E aí eu posso selecionar descontar intervalo de almoço, que aí ele vai descontar esse intervalo entre fim e início do meio. Então depois disso eu salvo. E agora vamos cadastrar o funcionário em si. Vou criar meu funcionário com a sigla 009. Cadastro um nome para ele. Uma abreviação, caso ele tenha algum apelido ou algum nome que ele seja conhecido. Data de admissão. Caso eu queira ter um histórico de todos os funcionários que eu tenho e estou implantando o sistema agora, quero saber também os demitidos, eu posso colocar uma data de demissão. Esses dois campos, caso eu tenha os outros campos preenchidos, o sistema calcula sozinho. Função, vou dizer que ele é o eletricista júnior. O sistema já puxa a área executante e a origem, que foi onde eu indiquei. Aqui eu posso colocar outros dados complementares. No caso, só vou selecionar que ele é um mantenedor. E aqui seleciono o plantão turno 1. Ok. Selecionado o plantão. Quando eu volto para a primeira aba, o sistema já vai ter calculado quantas horas ele trabalha no dia e quantas horas ele trabalha no mês. Depois disso, eu salvo.
Ok, esse é o cadastro básico de mão de obra, onde eu posso extrair informações do mesmo. Então eu tenho aqui, ainda dentro do módulo de mão de obra, disponibilidade de mão de obra, onde eu vou poder pegar dentro de uma área executante, vou dizer que é a mecânica, e dentro de uma data, toda a minha mão de obra. No caso eu parei porque iria pegar uma data muito extensa, mas caso você coloque uma data menor, aqui você vai ter terça-feira, área executante mecânica, os efetivos, tenho 8 horas de cada um, terça-feira eu vou ter 16 horas, e nessa data ele faz o somatório também de tudo. Aqui, por exemplo, no sábado, como eu tenho cadastrado que uns funcionários trabalham no sábado, 4 horas apenas, juntando os dois, 8 horas, que totaliza no sábado. Domingo não tenho horas, e assim por diante, quando você faz o filtro da data que você quer. Ok. Além disso, também posso ver gráficos de horas trabalhadas. Então eu entro em gráficos, horas trabalhadas, e faço um filtro por funcionário, por OS, coloco uma data válida, todas as OS, colunas, visualizar por funcionário. Então o sistema me traz um gráfico onde ele indica o número de registro do funcionário e quantas horas trabalhadas ele já teve. Lembrando que esses são apenas alguns lugares onde pode-se extrair informações sobre funcionários e mão de obra. Existem vários outros no sistema que eu vou estar explicando em outros vídeos. As funcionalidades demonstradas nesse vídeo são referentes à versão 2012 do Sigma, Sistema Gerencial de Manutenção. Para mais informações sobre o sistema, entre em contato com o nosso setor comercial. Até mais!